livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 21. Quantos acharam, digam amém. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Versículo 24: e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Versículo 25: e restitui-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, porque procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Versículo 27: e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Quantos concordam, digam amém. Existe uma diferença no cenário bíblico entre restituição e restauração. A Bíblia fala de restituir, que é lhe devolver, aquilo que você perdeu, aquilo que lhe tomaram. Mas a Bíblia fala também de restauração, que é restaurar, que é lhe devolver, que é reconstruir tudo aquilo que você perdeu, que foi quebrado. No livro do profeta Joel, diferente de outros profetas, nós temos um cenário de caos. Repare que no livro dos outros profetas, os inimigos entram na nação de Israel, devastam a cidade, destroem os celeiros, as plantações, roubam. Mas no livro do profeta Joel, existe um cenário de caos, e o inimigo não é um inimigo externo. É como se nesse livro o Senhor fechasse as portas, chamasse o seu povo para dentro de uma sala e dissesse: vamos conversar. No livro do cenário do livro do profeta Joel não tem uma terceira, uma segunda nação. É a nação de Israel e o Senhor, dentro de um propósito que o Senhor havia preparado para o seu povo, para a sua nação. O Senhor nesse texto, o Senhor nesse livro, trata com o seu povo de uma forma particular. O que me chama a atenção, se você ler depois durante todo o livro, vai ver que o Senhor está tratando acerca de pecados internos, de hipocrisias. Irmãos, se tem um pecado que estamos sujeitos, que me preocupa e sempre me preocupou, é o pecado de querer pregar o que eu não vivo, ou querer viver aquilo que eu não prego. É o pecado da hipocrisia. Repare que Jesus, entre as suas mensagens, um dos focos principais de Jesus contra a religião era a hipocrisia. A nossa alma, dentro de um âmbito religioso, está tendenciosa a cair na hipocrisia. Ninguém quer mostrar fraqueza. Ninguém quer declarar que está fraco espiritualmente, irmão Weber. As pessoas não querem mais, não tem mais a sensibilidade de se curvar,
se estender, se quebrantar, preocupados com o que vão dizer. A nossa alma hoje está cada dia mais aprisionada a rótulos, a situações, a títulos que o mundo tem colocado sobre nós. Nós vivemos um período onde falar em derrota é como se dissesse que você está longe de Deus. Vivemos um período onde, se você não conquista, parece que você está longe de Deus. Mas aqui nesse cenário do livro do profeta Joel, Deus aperta a tecla pausa, chama o povo para dentro do seu ambiente, fecha a porta da sala, fecha tudo, ninguém entra e ninguém sai, que agora eu quero conversar com vocês. Uma praga de gafanhoto, não só gafanhoto, mas algumas derivações do gafanhoto, devastam a nação de Israel. Acaba com as plantações, trigo, azeite e uva. Os sacerdotes já não tinham mais ferramentas de adoração e de sacrifício. A Bíblia vai dizer, como se não bastasse, as fontes de águas se secaram. Os animais também já não tinham mais alimento e água para beber. O Senhor havia cercado toda a nação de Israel, ao ponto de que eles não tinham mais recursos, ao ponto de que eles não tinham mais como se submeter e como viver materialmente falando. A Bíblia diz que o que sobrou, a lacusta e o pulgão comeu. Sabe o que acontece, irmãos? Existem momentos na vida da gente que nós somos levados ao comodismo. Sabe por quê? Porque temos tudo que nos supre. Existem momentos da vida da gente que nós ficamos longe de Deus. Sabe por quê? Porque a autossuficiência tomou conta de nós. Se eu quero comer uma boa comida, eu tenho dinheiro e como. Se eu quero beber uma boa bebida, eu vou lá e bebo. Mas existem momentos na vida que, quando a coisa começa a apertar, parece que a religião começa a dizer para nós: não, há uma presença do inimigo, há uma força contrária, alguém está fazendo um trabalho para você. Não, o que o Senhor quer nos apresentar e nos tratar nessa noite é que Ele está fechando o cerco para que a gente venha se enquadrar dentro de um propósito específico daquilo que Ele tem para mim, para a tua vida. Olha o versículo 12. A videira se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há mais alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai-vos, ó sacerdotes, gemei, ministro do altar, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Existe momento na minha e na tua vida com Deus que é momento de parar. É momento talvez de voltar, de retroceder. Eu lembro do livro de Gênesis, quando Jacó sai de casa, fugindo porque seu irmão Esaú quer matá-lo. A Bíblia diz que Jacó sai, constrói família, estabelece patrimônio, conquista, monta uma estrutura financeira agradável. Mas a Bíblia diz que depois de anos, depois talvez de décadas, chega um mensageiro e diz: Jacó, o seu irmão Esaú está com 450 homens do outro lado do ribeiro lhe esperando. A Bíblia diz, irmãos, que Jacó entra num estado de desespero. Tamanha é a angústia de Jacó. Mas a Bíblia diz que Jacó coloca as mulheres e os filhos na frente em direção a Esaú. Irmãos, nós precisamos aprender que tempo não apaga pendências do passado. Tempo não apaga pendências do passado. Sabe aquela sujeira que você jogou para baixo do tapete que ninguém sabe? Sabe aqueles problemas que você acha que o tempo apagou, que você ocultou?
A Bíblia diz que Jacó, diante dessa situação, uma situação mal resolvida do passado, a Bíblia diz que quando Jacó chega diante do seu irmão Esaú, a Bíblia diz que Esaú abraça Jacó e beija Jacó. Existem momentos na nossa vida que o Senhor vai nos encurralar, o Senhor vai nos preparar para estar dentro daquilo que Ele tem preparado para mim, para a tua vida. Existe momento na minha e na tua vida que, se nós não nos estabelecer diante do Senhor, se enquadrar diante dEle, algo vai acontecer da parte dEle. Irmãos, eu me lembro de um programa que tinha na televisão, Super Nani. É mais da época do irmão Webinho, do Daniel, do Duarte. Eu não peguei muito essa época, não. Mas tinha um programa, irmãos, Super Nani. Quem lembra da Super Nani? Era fantástico sentar domingo, porque nós aprendíamos com a Super Nani. Olha a aplicação que a gente tira disso. A Super Nani entrava dentro de um lar, pastor Weber. Ela pegava o marido e colocava sentado numa mesa. Pegava a esposa, colocava ela numa outra mesa. Pegava as crianças e colocava as crianças assentadas. E dizia para o pai: aqui nessa mesa, a sua autoridade é específica de pai e marido. Você nessa mesa, a sua autoridade é específica de mãe e de esposa. E vocês não falam nada. Filho, só escuta e se submete. Existe momento na minha e na tua vida que Deus precisa nos parar para a gente organizar a nossa casa espiritual. Existem momentos na minha e na tua vida que o Senhor precisa nos parar para que a gente possa organizar a nossa casa. Existem momentos na minha e na sua vida que o Senhor precisa nos parar para que nós possamos colocar um freio e entender o real propósito de Deus na minha e na tua vida. Não é aquilo que eu quero, é aquilo que o Senhor tem para mim. Como eu gostaria de cantar, mas não tem ritmo para isso. É o que eu gostaria, mas não é o que o Senhor tem para mim. Às vezes, por uma crise de identidade, ficamos perdidos dentro da igreja, querendo algo porque dá status, querendo algo porque é muito bonito. Eu vejo algumas pessoas falar: eu sou a melhor versão de mim. Não, você está enganado. O Senhor está te preparando para uma versão que você não conhece. Você não faz ideia de qual é a melhor versão que Deus tem para a tua vida. Talvez, pastor Weber, você pode até pensar que está numa situação boa. Não, o que Deus tem é muito maior. Talvez você está pensando: nossa, vamos crescer, vamos encher esse lugar. De repente chega alguém e diz: sai todo mundo daqui, vamos para um outro lugar. Porque a versão que eu tenho é uma versão específica para a tua vida e para esse lugar. O Senhor quebra a nação. O Senhor fecha as portas. Coloca todo mundo sentado e diz: vocês precisam me ouvir. Irmãos, sabe uma coisa que eu aprendo aqui com esse texto de hoje? Que Deus não me chamou para viver quebrado. Não. Deus não te chamou para viver um casamento quebrado. Deus não te chamou para viver uma vida financeira quebrada. Nós falamos de hipocrisia. Não adianta eu entrar como se tudo estivesse muito bem, mas o Senhor sabe que não tem nada bem. Não adianta eu entrar de mãos dadas com a minha esposa como se estivesse tudo bem, mas está tudo quebrado. O Senhor não tem uma vida quebrada para você. O Senhor hoje quer fechar as portas da tua casa, colocar você sentado numa cadeira, ficar de frente para você, para tratar tudo aquilo que você não tem nem palavras para proferir para Ele. Eu gosto do texto de Jeremias, capítulo 18, que fala do oleiro e do vaso. A Bíblia diz que o oleiro estava preparando com barro na olaria um vaso. Mas a Bíblia diz, Duarte, que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Olha só, o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Mas a Bíblia diz que o mesmo oleiro
reconstruiu, restaurou o barro que estava na sua mão. O Senhor não vai jogar esse barro fora. O Senhor não vai botar outro vaso no lugar. Porque o Senhor não quer te chamar para viver uma vida quebrada. A Bíblia diz que Ele falou, não tem problema, Ele quebrou, eu vou restaurar, eu vou moldar, vou fazer um vaso mais bonito que o primeiro projeto. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ele está quebrado, está destruído, mas quebrou na minha mão, não estava na mão de ninguém. Eu vou restaurar para um propósito melhor. Uma nova versão. Uma nova versão. O Senhor trabalha com restauração. A Bíblia diz que Neemias, ele sai do palácio, numa vida agradável, uma vida onde servia ao rei, tinha tudo. A Bíblia diz que ele sai para reconstruir, para restaurar a terra de seus pais. A Bíblia diz que Neemias, na direção de Deus, quando ele chega diante das muralhas que haviam sido derrubadas, quebradas. As muralhas representam a proteção da nação. E o propósito e o projeto de Neemias era restaurar as muralhas. A Bíblia diz que ele não comprou pedra nova, não comprou tijolo novo. A Bíblia diz que ele pega como um quebra-cabeça e começa a remontar a muralha. É assim que o Senhor quer fazer na tua vida hoje. Você é cheio de traumas, cheio de crises, cheio de conflitos do passado. O Senhor está pegando as muralhas quebradas, pegando os cacos quebrados da sua vida, montando um quebra-cabeça para te restaurar, para te reconstruir, para um projeto grande, para uma nova versão de Deus para a tua vida. Porque Deus não quer que você viva a vida quebrada. O olheiro reconstrói. O olheiro reconstrói. Mas o detalhe, ele reconstrói aquele vaso que pode representar o seu casamento. Ele reconstrói aquele vaso que pode representar a sua vida espiritual, pode representar, sei lá o que é que está quebrado na sua vida, mas Deus sabe. Mas Ele reconstrói o que estava nas mãos dEle. Esse é o nosso problema. Eu tenho um problema, a primeira coisa que eu faço é procurar um bom advogado. Eu tenho um problema, a primeira coisa que eu faço é, não importa, eu tenho muita influência, eu conheço muita gente para resolver. Você não está na mão do oleiro. Deixa o oleiro trabalhar a tua causa, deixa o oleiro trabalhar a tua vida, deixa o oleiro te preparar para uma versão melhor para a vida, para a tua vida e o propósito dele. Aleluia. Deus não te chamou para viver uma vida quebrada. Deus não te chamou para viver uma vida quebrada. No livro do profeta Joel, a Bíblia diz que o Senhor começa tratando de cima para baixo. O Senhor chama os sacerdotes, chama os ministros e diz: chora, geme, jejua. Sabe por quê? Não tem recurso financeiro para vocês ofertar. Como é que o sacerdote vivia? De ofertas, de sacrifícios, mas não tinha nada para ofertar. Sabe o que eu aprendo com isso, pastor Bebim? É como se eu fechasse as portas e dissesse: não liga o ar, fecha o bebedouro, desliga teclado, desliga instrumento, não tem microfone. Ou adora ou não adora. Sabe o que é isso? Você está buscando os melhores recursos para você adorar, mas existem momentos que o Senhor vai permitir, sabe o quê? O deserto, o gafanhoto entrar na tua vida,
devastar, a porta está trancada, não tem recurso, não tem para onde correr, é você e o Senhor. Eu lembro de João Batista, quando João Batista apareceu, 4 séculos sem profeta. João Batista começa pregando no deserto, e o povo dizia: não, nós não queremos ficar nesse tempo maravilhoso, vamos atrás de João Batista lá no deserto, porque lá tem a presença de Deus. Você tem que começar a entender onde é que está Deus na sua vida, onde é que está o Senhor no seu propósito. Sabe, eu já pensei assim: não, vou trocar de igreja, tudo vai recomeçar. Vou trocar de ministério, que tudo vai recomeçar. Eu já pensei assim, quando eu era menino. Quando eu era menino, que eu não tinha orientação. Mas sabe o que eu acabei descobrindo? Que o Deus que estava aqui, quando eu ia para lá, ele estava lá me esperando. Era o mesmo. Aí o Deus que está aqui, os problemas estavam aqui, quando eu chegava lá no sul, estava lá sentado me esperando. Eu falei: gente, o problema sou eu. Quem tem que começar sou eu. Sabe, a solução dos seus problemas está na restauração de Deus. Você precisa deixar quebrar nas mãos dele. Mas não adianta dizer: não, está nas mãos de Deus, e pedir recurso para o homem. Não, tem que deixar nas mãos dele. Entregar: Senhor, está nas tuas mãos. Senhor, está nas tuas mãos. Ana era estéril, Ana queria um milagre. Ana subiu o templo, orava e jejuava todos os dias. Mas o dia que Ana entrou dentro do templo, colocou os joelhos no chão e disse: Senhor, eu não quero mais milagre, agora eu quero um filho para entregar no teu altar. O dia que ela disse: eu não quero para mim, eu quero para ti, o Senhor abriu a madre de Ana. Esse é o nosso problema. Somos egoístas, queremos para nós, queremos para o nosso bem-estar. O Senhor fechou as portas hoje e disse: está na hora de abrir mão. Está na hora de abrir mão do orgulho. Está na hora de abrir mão da hipocrisia. Não tem nada bem. Não adianta achar que isso aqui é uma caixinha de surpresa, ou aquela varinha mágica que você tudo vai se resolver. Não. Você vai entrar com as suas crises, com os seus problemas, com o seu orgulho. Você vai embora e os seus problemas, as suas crises vão atrás de você, te acompanhar até dentro de casa. Mas hoje o Senhor fechou aquela porta, dizendo para você: ou tu se quebranta, ou tu se quebra para Ele reconstruir, ou tu se coloca nas mãos dEle para Ele reconstruir, ou você nunca vai entender os sentimentos que você tem de depressão, de solidão. Busca remédio, busca psiquiatra, busca psicólogo, e ninguém tem uma solução, porque a solução para a tua vida está aqui nessa noite. O Senhor fechou a porta e está dizendo para você: hoje eu te quebro para te reconstruir. Vamos ficar de pé, por favor. Irmãos, o Senhor fecha as portas. O Senhor envia, diz: eu enviei uma praga de gafanhoto como uma boca de leão para devorar a terra. Sabe como é que o povo ficou? Igual aquele povo que caminhava no deserto, que não tinha água e nem alimento. Eles dependiam do Senhor. Irmãos, eu não quero pregar a teologia da cobrança, tem a teologia da miséria. Mas se você quer estar com Deus, se você quer comunhão, se você quer andar com Ele, você precisa entender que é do jeito dEle. Você precisa entender que você não está na sua melhor versão. A melhor versão é a dEle para a tua vida. Você não está no seu melhor propósito. O propósito dele para a tua vida é muito maior daquilo que você tem projetado. O povo entendeu
capítulo de número 23, do texto que nós lemos. Deus é figura paterna incomparável. O Senhor fecha a porta, disciplina seus filhos, tira a alimentação, tira conforto, tira a vaidade, tira tudo que afastava o povo dele, tira tudo. Aí o povo entende. Não, Senhor, nós entendemos. Ele falou, tudo bem. Olha o que ele diz: vós, filhas de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos. Mesmo Deus te cobrou, está produzindo alegria. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. De noite você está lá sozinho, mas quando você acorda, Ele está na mesa, sentado, te esperando para tomar café. Mas você precisa entender isso. Se desprender dos seus super-heróis da fé, se desprender dos seus super-heróis espirituais e sentar na mesa para tomar café com Ele. Regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará justa medida de chuva temporã. Irmãos, Ele dará chuva temporã em Acerôdia. A chuva temporã vinha no início. Você começava a semear, Ele mandava chuva temporã no início da plantação. Próximo da produção, do final da produção, mandava chuva serôdia. Sabe o que é isso? Ele monta uma trajetória para você, dizendo para você: vou cuidar do início, onde está tudo muito difícil, onde o terreno está deserto, as sementes são poucas, mas vou estar com você até o final dessa plantação. E quando você for colher, não vai fazer ideia do que é que você está colhendo. Regozijai-vos, alegrai-vos do Senhor vosso Deus. Irmãos, texto-chave para mim. Um texto-chave que eu me agarrei esse texto hoje. Escuta isso. Restitui-vos-eis os anos que foram consumidos. Irmãos, a Receita Federal te restitui dinheiro. Alguém pode te restituir o que pegou emprestado com você, mas restituir tempo perdido, só o Senhor pode fazer isso na tua vida. Restituir tempo perdido, só Ele pode fazer isso na sua vida. Ai, quanto tempo eu perdi. Não, você não perdeu. Ele vai restituir o tempo perdido na tua vida. Ai, os tempos de dores, tempos de luta, tempos que eu sangrei, não tem problema. Hoje Ele declara sobre a tua vida: regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque as suas eras transbordarão. Você precisa acreditar nessa palavra essa noite. Você precisa entender que Ele botou um anjo lá, e botou um anjo lá para dizer, sabe o que é para você? O teu orgulho vai ficar, não passa por aquela porta. A sua falta de perdão e a tua arrogância dentro de casa não passa por aquela porta. A sua avareza não passa por aquela porta. A sua falta de fé não passa por aquela porta. A sua apostasia não passa por aquela porta, porque hoje o Senhor vai fazer uma nova versão da tua vida. Eu quero ministrar nessa noite e profetizar: quem não dormia vai dormir. Quem não dormia vai dormir. Quem vivia à base de remédio vai jogar remédio fora. Não é porque eu estou dizendo, você vai viver. Você vai viver. Nós queremos viver a palavra viva. Queremos viver a palavra vida.